Sobre adaptações de games para filmes, poucos conseguiram ser no mínimo decentes. Agora, quando se trata de adaptações de filmes para games, o assunto é mais complexo. Temos uma enorme discrepância entre jogos completamente horríveis feitos só para lucrar com a marca do filme e jogos que realmente tiveram a atenção e carinho dos devs na hora de serem feitos. Um desses jogos é o jogo King Kong. Não esse aí, pelo amor de Deus. O jogo King Kong de 360 e outras 1000 plataformas que o jogo lançou simultaneamente, baseado no filme de mesmo nome feito pelo querido Peter Jackson. Jogo esse feito pela nossa não tão querida Ubisoft, que de certa forma foi uma das empresas que mais apostou em games licenciados. A Ubisoft na real já tentou fazer de tudo, né? E antes de fazer um game do Avatar que mais parece um mod ruim de Far Cry, lá para 2005 eles lançaram um dos games licenciados mais ambiciosos já feitos, trabalhando de perto com Peter Jackson e os produtores do filme para garantir qualidade e autenticidade. Esse é o Peter Jackson's King Kong. Começando pela história do jogo, essa que segue vagamente a história do filme. No começo temos uma cutscene tirada diretamente do filme, que nos dá um resumão de onde estamos na história. Basicamente, o cineasta falido Carl Denham, precisando desesperadamente de um sucesso, vai de barco com sua equipe até uma ilha misteriosa que ele descobriu a localização. Junto dele vão o roteirista Jack Driscoll e a atriz de teatro Ann Darrow. Ann, que por sinal não tinha sido a primeira escolha de Carl, que a achou de última hora nas ruas de Nova York. Mas enfim, como eu disse, o jogo explica isso tudo bem rápido em uma cutscene, e o jogo em si começa assim que eles chegam na ilha e zarpam para poder filmar o filme. A propósito, eles escolhem um tempo ótimo para irem lá, porque tá chovendo mais do que em Belém do Pará. E por isso, após serem levados pelas ondas e algumas pequenas pedras caírem em seus barcos, nossos protagonistas são separados uns dos outros e levados a um outro lado da Ilha da Caveira. Chegando lá, pegamos umas armas convenientemente espalhadas e lutamos contra todos os meus pesadelos, já que eu vivo em um lugar que tem inseto pra cacete. Lacraias, caranguejos e todo tipo de coisa gigante. Lutamos contra eles e continuamos progredindo na ilha até sermos surpreendidos pelos carinhosos e gentis nativos. Olha esse povo lindo. Esses que gostaram tanto da gente que nos oferece como sacrifício pro King Kong. Nome do jogo. Olha ele vindo ali. Ai meu Deus. Kong então leva a Ann e nós como Jack, não o Black, o Jack White aqui, junto com o Carl, personagem do Jack Black, vamos atrás da Ann, tentar resgatar ela. E Carl, claro, só estava interessado em gravar o seu filme. E ele faz em toda a ocasião que pode, com essa câmera que é inquebrável aí, né? Opa. Então, para chegar a Ann, passamos por todo tipo de perigo inimaginável. Lutamos contra dinossauros, morcegos gigantes, lacraias gigantes, dinossauros maiores ainda, o próprio King Kong, nativos, peixes gigantes, até encontrar a Ann, perder ela pro Kong, encontrar ela de novo e trazer ela de volta. Claro, dando uns tiros e perdendo algumas pessoas no meio do caminho, né? Mas enfim, o Kong, tendo perdido sua esposa Branquela, fica putaço e vai atrás da gente onde ele é capturado. Essa cena não faz muito sentido no filme, ele faz isso indo atrás da Ann, mas no jogo ele já tem ela na mão. Por que ele tá indo atrás dos humanos e atacando eles aqui? Tipo, ele pode simplesmente ir embora com ela. Mas enfim, ele é levado até Nova York, onde claro, ele escapa. Se junto com a Branquela de novo, sobe o prédio mais alto que ele achou, com essa vista maravilhosa, com esses gráficos de última geração. Olha pra isso. Ele então luta contra uns aviões e, bom, morre. Mas o que parece realmente ter morrido foi o tempo para desenvolver cutscenes, porque olha a cara do Carl. Parece que foi ele que morreu. E é isso aí, o jogo, como eu falei, segue vagamente a história do filme. O conceito é o mesmo, porém aplicado de forma diferente. No game, nós temos cenas baseadas em cenas do filme, só que com certas diferenças. Há diálogos tirados palavra por palavra do filme, cenas basicamente idênticas a como foi o filme, só que mais curtas. Cenas que não tem no filme, e tem até cenas que foram baseadas na versão estendida do filme. Os personagens também tiveram alterações, alguns aparecem mais no jogo do que no filme, e outros nem aparecem. O elenco, que é bem grande no filme, foi diminuído para basicamente só 5. Talvez por conta de limitações no hardware, né? E voltando às diferenças, você até pode desbloquear um final onde o King Kong treinou para lutar contra aviões. Se o King Kong tivesse se preparado e aprendido a lutar contra aviões em vez de perseguir aquela Branquela, ele estaria vivo até hoje.
Aí ele sobrevive retornando para Skull Island, mas tem que jogar o jogo de novo após zerar, fazendo pontuações altas nas missões para desbloquear esse final. E falando em jogar, a gameplay é uma das coisas mais interessantes nesse jogo, porque ela não é de forma alguma convencional. Não tem mira na tela, não tem contagem de munição, não tem mapa, não tem bússola, não tem kit médico, não tem nada. A única maneira de saber quanta munição você tem é apertando B, onde o Jack vai dizer em voz alta mais ou menos quanta munição você tem sobrando. Você até pode habilitar um pequeno HUD no jogo se quiser nas opções, mas eu recomendo muito que não faça isso, joga sem. Já que a ideia do jogo foi ser o mais imersivo possível. E isso, sem dúvidas, ele é. Você não tem muitos recursos e deve utilizar os que tem de forma inteligente. Se ficar sem munição, é 1 ou 2 hits para você morrer. Como eu falei, não tem kit médico. Uma coisa muito útil é atirar em um dos bichos menores quando tiver um maior vindo em sua direção, usando então ele como isca. Porque o jogo é muito detalhado, os bichos comem os corpos, então é uma estratégia muito boa atirar nos bichos menores ou pegar alguns outros e jogá-los como isca. E falando em detalhe, os NPCs sempre vão pegar as armas no chão quando estiverem disponíveis e ajudar uns aos outros quando um estiver ferido. Você geralmente precisa salvar eles sim, mas eles não são apenas bots genéricos, eles realmente parecem vivos e são bem detalhados. Chato só quando eles travam em um lugar e não avançam contigo. Mas enfim, no jogo nós temos 4 armas de fogo, uma pistola, um rifle que funciona como sniper também, uma 12 e uma metralhadora Thompson. Temos também 2 tipos de lança, uma dos nativos e uma que são ossos de dinossauro. Essas lanças podem ser utilizadas com fogo para puzzles e para darmos mais dano aos inimigos. Essas lanças você tem também a opção de lançar nos inimigos ou só cutucar eles mesmo, ou o que dá menos dano, mas você não perde sua arma. Os inimigos são até bem variados, tem entre 10 a 12 tipos de inimigos, variando entre dinossauros, caranguejos gigantes, lacraias gigantes, serpentes, peixes, morcegos, etc. Nós temos a gameplay com o próprio Kong também, onde podemos bater, escalar, agarrar, finalizar, jogar coisas, e existe uma mecânica de deixar o Kong full putaço, onde seus golpes são mais fortes, e use isso sempre que puder, tá? O Kong também morre com cerca de 2 ou 3 hits. O jogo é bem hardcore mesmo. Nós jogamos bem pouco com o Kong, e é até bom, porque achei as partes com ele as mais repetitivas, e fica bem óbvio que pro final do game a produção já estava ficando bem rushada. Eles reutilizaram vários cenários de missões anteriores e o final achei rápido demais, e não tão polido quanto o resto do jogo. Mas não tira de forma alguma as coisas tão legais que esse game fez, e que a Ubisoft de hoje em dia jamais faria. Eles se arriscaram bastante com as mecânicas desse jogo, coisa que hoje eles não fazem de jeito nenhum, né? A Ubisoft lança os jogos sempre no modo safe hoje em dia. A gameplay com Jack, claro, também sofre por ser um dos primeiros títulos da geração do Xbox 360. Então ela pode ser meio travado, o layout dos botões pode ser um pouco confuso, e às vezes você quer fazer uma coisa e o jogo faz outra coisa. Mas quando você pega o jeito fica até de boa. Com o Kong é até bem simples e sem muito segredo. Um pouco travado também, mas intuitivo. E eu preciso deixar 2 menções honrosas aqui. Uma para a trilha sonora, que é muito boa, dá para se comparar sim com a do filme, e eleva muito a experiência com trilhas épicas e emocionantes às vezes. Também queria deixar uma menção honrosa para a ação do jogo, os momentos épicos que o jogo tem. Você realmente se sente numa experiência de um filme de ação, como é no filme. Dá pra ver que por mais que seja um jogo datado, tudo nesse jogo é acima da média, principalmente para a época, principalmente se comparado a outras adaptações de filmes. Mas talvez isso se deva bastante pelo envolvimento direto de Peter Jackson na produção do game. Ele não apenas deu a propriedade intelectual do filme dele para fazerem qualquer ruindade que quisessem, sem nem mesmo saber o que eles iriam fazer. Eu tô olhando para você, James Cameron. Peter queria que o jogo fosse imersivo e que fizesse jus ao seu trabalho no filme. Então ele trabalhou em conjunto com a equipe de desenvolvimento para expandir o universo da Ilha da Caveira. O jogo inclui criaturas e locais que não apareceram no filme, mas que foram baseados em conceitos originais que o Jackson e sua equipe de arte da Weta desenvolveram no início da produção do filme.
E foi o próprio Jackson que insistiu em uma abordagem imersiva, resultando em um jogo sem interface de usuários, forçando os jogadores a dependerem de dicas visuais e sonoras dos personagens. Personagens esses que Jackson conseguiu que fossem dublados pelo elenco original do filme. Então tivemos muito esforço do próprio diretor para que o produto tivesse a melhor qualidade possível. Isso fez total diferença, já que é um game ambicioso até mesmo nos dias de hoje. E por mais que os gráficos e animações já estejam bem datados, eu não aguento. É um jogo que vale muito a pena pela experiência imersiva, pela gameplay e pelos 1000G fáceis que eu consegui. Esse é um jogo muito raro de se encontrar hoje em dia, porém, mas se tiver o acesso, eu recomendo muito. Não é uma experiência muito longa, mas é um jogo bem divertido e desafiador em muitas partes. Mas se vocês já jogaram King Kong, comenta aí embaixo também quais foram os melhores jogos baseados em filmes que já jogaram. E se gostou e não tá no canal ainda, por favor deixa o like, o hype e se inscreve aí. Obrigado por assistirem e até a próxima.